Cheguei a 400 cotas do fundo imobiliário GARI 11. Quantos que eu vou receber de dividendos dessas 400 cotas? Você vai conferir também como está a minha carteira de fundos imobiliários, quais são os fundos que eu invisto, quantos eu já tenho investido e quanto que está rendendo por mês essa minha carteira de fundos imobiliários. Você vai conferir os dividendos mensais dessa carteira. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Cauê e estou também no Instagram. Qualquer dúvida, me segue e me chama lá no PV. E lembre-se, os seus rendimentos crescem à medida em que você cresce como pessoa. Bom, eu dei uma enxugada na minha carteira de investimentos, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Eu percebi que quando estamos no começo, pelo menos para mim, não é viável ter tantos ativos assim na carteira. Eu cheguei à conclusão, e isso é uma opinião minha, que pelo menos até os primeiros 100 mil reais, eu não preciso de mais do que 4 ou 5 ações, 4 ou 5 fundos imobiliários. É claro que eu tinha um pouco mais de ações, vendi, no momento, se eu não me engano, eu tenho 7 ações, e 5 fundos imobiliários, você vai ver daqui a pouco quais são esses fundos imobiliários. E você tendo 4 ou 5 ações e 4 ou 5 fundos imobiliários aí no máximo, é muito mais fácil de você gerir essa carteira, até porque a maioria de nós não tem tanto tempo e às vezes muitos não tem nem conhecimento técnico para poder ficar analisando e gerindo essa carteira quando ela é muito grande. Quando tem muitos ativos para você gerenciar, para você analisar como que você vai ficar... Até dá, mas você perde muito tempo e tem que ter bastante conhecimento para analisar todos os meses os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, as notícias referentes às empresas, o RI de cada empresa e por aí vai. Eu percebo que muita gente fala em diversificação quando está começando e como não sabe analisar uma boa empresa, um bom fundo imobiliário, acaba comprando fundos imobiliários que ouve falar que é bom, compra ações que ouve alguém falar que também está investindo, ouve falar que é bom, que é promissor. Ouviu alguém falar, já acha que é bom. Ah, se fulano comprou, eu vou comprar também. Ele deve saber o que está fazendo. E não é bem assim que funciona. A gente tem que ficar atento, porque alguns anos atrás eu também era assim, também tinha essa mania de ouvir alguém falar que estava investindo, já ia lá e começava a investir naquela ação, naquele fundo imobiliário, dentre outros ativos. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que você enxugando, eu vou mostrar para vocês essa carteira, como é que tá. Você consegue, a partir do momento que você aprende a analisar os ativos, você, no começo, por exemplo, se chegar a 100 mil reais, você tem no total aí 10 ativos, 10 mil reais em cada ativo, tá bom. 5 ações, 5 fundos imobiliários, padrão redondinho. Essa é a minha visão hoje. A partir dos 100 mil, eu já começo a analisar mais um fundo, mais uma ação para colocar na minha carteira, rumo aos 200 mil e por aí vai. Mas essa é a minha opinião, a minha visão, até porque esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Mas enfim, para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos logo ver quanto que vai render as minhas 400 cotas do fundo imobiliário GARI 11. Como ele está bem descontado aí dos fundos imobiliários que eu possuo, ele é o que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e é um fundo de tijolo, na minha visão, muito promissor. Eu estou sempre analisando esse fundo. Ele estava em quarentena, mas agora, depois dessas emissões que ele fez, arrecadou em torno de 600 milhões de reais e adquiriu novos imóveis. Eu achava que ele tinha pouco imóvel, né? A diversificação era muito pouca, tinha apenas 5 imóveis do setor de industriais e logístico, e agora ele está 50% em logística e 50% em imóveis urbanos, porque ele pegou esses 600 milhões e adquiriu imóveis, né? Imóveis urbanos que são alugados para empresas do setor alimentício, aí, como o Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, né? E mais um outro que eu não me recordo. Então o fundo ficou bem diversificado, ele também tem alguns pouquinhos CRIs, é um fundo de tijolo que paga em torno de 11% ao ano, que é muito bom, quase igual a um fundo de papel. Então vamos ver quanto que eu vou receber dessas 400 cotas e quanto que eu recebo da minha carteira de fundos imobiliários. Bora para a tela conferir. Bom, aqui no site do Investidor 10, você vê a minha carteira pública aqui, né? Tem uma porcentagem em ações e uma porcentagem em fundos imobiliários. E os fundos imobiliários que eu tenho atualmente, depois de dar uma enxugada na carteira, são esses 5 fundos imobiliários. O GARI 11, do setor de tijolo. Outro do setor de tijolo é o HGLG,
Então, o GARI 11 é imóveis industriais logístico e imóveis urbanos. O HGLG é do setor de imóveis industriais e logístico. Aí tem dois fundos de papel, que é o KNCR 11, que tem a maior parte dos seus CRIs indexados ao CDI, e o HGCR, que tem a maior parte aí dos seus ativos, os seus CRIs indexados ao IPCA e ao IGPM. Então, esses dois fundos de papel que eu tenho para poder balancear minha carteira para cima aí, quando se fala de dividendos. E o RZTR, que eu já vim, é um dos primeiros fundos que eu comecei a investir, né? Não estou investindo muito pesado nele, tem apenas 16 cotas, o que dá um valor de 1.518, né? Comecei a comprar quando ele estava 82, 83 reais. Na minha visão, é considerado um fundo de tijolo porque ele tem imóveis, só que os imóveis que ele possui são terras agrícolas, ele possui fazendas e tem variadas teses aí de investimentos, né, como comprar fazenda para revender e lucrar em cima, e também comprar fazenda e arrendar, e esse arrendamento é dividido com nós, cotistas do fundo imobiliário. Mas enfim, eu tenho 400 cotas aqui do GARI 11, vamos ver quanto que ela está rendendo por mês, quanto que eu já vou receber agora em junho, só do GARI 11 e depois de todos esses fundos imobiliários. Bom, eu organizei aqui no Word aqui o GARI 11, aqui o valor que ele tá hoje, na data de hoje. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de junho, né? Ele vai no ar sábado, dia 8. Hoje tá custando 9,06. Ele tá bem descontado e ele paga em torno, como você pode ver aí, ó, 11,23% de dividendos aí em relação à sua cotação atual. O outro HGLG, como você vê aqui o valor dele, os dividendos do HGLG é um pouco mais conservador, na casa dos 8,45, mas já é melhor do que investir em imóveis físico a gente diretamente, né? Que não chega a 5%. Quando você compra uma casa para alugar, você dificilmente consegue alugar até 5% aí do valor desse imóvel. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião minha. O RZTR, você vê aqui também o valor atual dele e os dividendos que ele possui, 12,56%, eu acho bastante alto, ele paga igual um fundo de papel conservador. Aí que você vê o KNCR e o HGCR, ambos de recebíveis imobiliários aí. E aqui os dividendos de cada um. Bom, essa carteira, a média dela, se você somar todos esses dividendos, são 5 fundos imobiliários e dividir por 5, fazendo a média aritmética, você tem que essa carteira rende em torno de 11,24% ao ano, que equivale a quase 1%, assim, né? 0,93% ao mês. Quanto mais próximo de 1% ao mês a gente buscar nos fundos imobiliários, melhor. Mas cuidando para não investir em fundos arriscados. Então, você vê aqui que é uma carteira bem conservadora e que mesmo assim está próximo de 1% ao mês, porque tem alguns fundos de tijolo aqui que paga bem. Então, você vê que o GARI 11, essas 400 cotas, vai me render nesse mês de junho, eu vou receber de dividendos R$ 34,80, porque ele está pagando em torno de 0,087 centavos, né? Quase 9 centavos é o que ele paga aí regularmente. Multiplicado por essas 400 cotas vai me dar aí, né, R$ 34,80 esse mês. O HGLG vai me dar R$ 11 reais esse mês, o RZTR 14,40, o KNCR 16 reais e o HGCR 14,25. Essa carteira vai me dar de dividendos esse mês de junho incríveis R$ 90,45, que serão reinvestidos nos próprios fundos imobiliários, né? Como a maioria deles aqui é de base 100, eu vou ter que comprar mais do GARI 11, a não ser que entrar mais dividendos de ações e esse valor chegar a passar um pouquinho dos 100, aí eu vou comprar algum fundo aqui de base 100 para poder ir balanceando a carteira. Mas enfim, reinvestindo esses dividendos, o mês que vem, esses valores já serão outros, serão maiores. Olha só que maravilha, renda passiva aí, ó, caindo na minha conta tranquilão, sem eu precisar fazer nada, só tive que construindo uma carteira aí de ativos que me dão renda passiva. Como você pode perceber, eu tenho aí 5 fundos imobiliários. Se tudo continuar bem como está com esses cinco fundos imobiliários, eu vou continuar com esses 5 até chegar a R$ 100 mil investidos aí. Esse vídeo foi para compartilhar com você, te incentivar a investir, para você ver como que é importante a gente fazer educação financeira, saber tirar uma porcentagem para investir. Se não conseguirmos tirar essa porcentagem do nosso salário, temos que fazer um segundo salário, uma renda extra, nem que for R$ 200 por mês, para poder comprar de bons ativos, né, que vão nos trazer no futuro aí retornos financeiros. Renda passiva, que é o nosso objetivo, uma renda passiva que complemente o nosso salário, um dinheiro para a gente poder gastar à vontade.
eu te convido a assistir o vídeo que vai aparecer aqui no final da sua tela, que vai te ajudar muito aí nos investimentos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo relacionado a finanças e investimentos. Até o nosso próximo encontro.